أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Eu recitei 8 versículos do capítulo 2, de 275 a 282. Vou apresentar agora a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, os que despendem a sua riqueza de noite e de dia, secreta e abertamente, têm a sua recompensa com o seu Senhor, e eles não verão temor, nem se afligirão. Aqui, nesses versículos que nós vamos ver hoje, vamos ler a tradução que acabei de recitar, Deus Todo-Poderoso vai continuar com o mesmo assunto, o mesmo tema que foi falado nos versículos anteriores, na aula passada, que sobre despender na causa de Deus. Só que agora aqui, Deus um pouquinho vai mudar o assunto, mesmo que tenha a ver indiretamente com a despender na causa de Allah, fazer o sacrifício, fazer sadaqah. Sadaqah quer dizer, sadaqah é uma palavra árabe que quer dizer sacrifício financeiro. Tem a ver com sadaqah, tem a ver com sacrifício, mas tem um outro objetivo também, que nesses próximos versículos, Deus Todo-Poderoso vai falar sobre os interesses, sobre os juros. Por que deve fazer ou não deve fazer, quais são os motivos, quais são os benefícios
de não negociar com juros, tanto individualmente quanto em termos de sociedade. Antes de começar com o novo assunto que é relativo ao sacrifício financeiro, que é sadaqah, Deus aqui explicou mais uma vez, ainda mais em detalhes, sobre despender a riqueza no caminho de Allah. Diz que não deve chegar um momento num crente, num homem que é crente, que acredita em Deus Todo-Poderoso, em que ele não está gastando. Nós, quando olharmos para os pilares do islamismo, todos os sacrifícios, todas as orações, todos os cultos, nós vemos que eles estão espalhados, eles estão bem distribuídos em cada parte da nossa vida. Não tem nenhum momento em que não estamos fazendo algo. E por isso aqui também Deus falou que você deve fazer sacrifício, despender a sua riqueza, tanto em noite quanto em dia. Você não veja o momento certo, que eu vou esperar para o momento certo e depois vou fazer esse sacrifício. Mas sim, Deus diz, faça quando você puder, quando você tem essa oportunidade de gastar, de fazer esse sacrifício, faça. E não espera que deixe fazer o dia ou deixe fazer a noite, tanto em noite quanto em dia, tanto em secreta quanto abertamente. Como nos versículos anteriores foi bem explicado porque é que em secreta devemos fazer em secreto também e abertamente também, quais são os benefícios, tanto em secreta quanto em aberto. Por um lado, se a pessoa quando faz secreto tem mais é mais protegido, a pessoa não tem mais chance de cair na armadilha de Satanás, de ganhar arrogância, de mostrar para as pessoas. Mas, por outro lado, quando a pessoa faz abertamente também, através do seu ato, através dessa ação, dessa virtude, ele incentiva outras pessoas também, promove essa virtude. Por isso, os dois têm suas características e não devemos simplesmente abandonar uma e fazer a outra. Mas, sim, dependendo das suas próprias consequências das próprias pessoas, porque cada um sabe das suas falhas, dos seus erros. Por isso, deve seguir certamente conforme que essa virtude seja aceita. Como eu estava falando, que os sacrifícios e os cultos e todas as orações estão bem distribuídos durante a nossa vida, na nossa vida, vemos que, por exemplo, começamos com oração, 5 orações diárias. Não tem nenhum momento em que Deus não colocou fazer a recordação. Oração, na verdade, é uma recordação de Deus, não é? Então, assim que a gente acorda, a gente já faz a primeira recordação, primeira oração. Fazemos as súplicas, fazemos a oração, de forma como foi ensinada, não é? Não podemos fazer de forma que nós quisermos, mas sim de forma que foi ensinada por profeta. A prática que foi ensinada por santo profeta. Por isso devemos memorizar as palavras originais em língua árabe, e depois também nós podemos fazer as nossas orações nas nossas próprias línguas também, como é a português ou qualquer outra língua. E depois temos jejum, por exemplo. Um do pilar do Islã é jejum no mês do Ramadã. E nós vemos que o Ramadã Deus colocou conforme o calendário lunar e não solar. Por quê? Para que a circulação seja feita do Ramadã. Por exemplo, nós sabemos que esse ano se começou no início de abril, no próximo ano vai começar em março, no final de março, e assim sucessivamente, cada vez vai indo para trás. Porque o calendário lunar sempre tem menos dias do que o calendário solar, 10 ou 11 dias, ou 9.
Por isso, Deus colocou conforme o calendário lunar, para que isso seja feita, esse sacrifício durante o ano inteiro. Da mesma forma, a peregrinação também é feita conforme o calendário lunar, que ela também sempre anda mudando. Se veio em julho, depois vem em junho, março, maio, assim, abril, vai se ficando cada vez mais atrás. E vai circulando assim o ano inteiro. Não vai ser só agarrado só em um mês, julho. Se está em julho, então todos os anos o jejum vai ser em julho. Ou se a peregrinação é em outubro, então cada ano vai ser em outubro. Não, vai circulando. E da mesma forma, Deus diz aqui também que, em termos de sacrifício financeiro, também não deve chegar um momento em que um crente não está fazendo esse sacrifício. Deve sempre procurar as oportunidades para fazer esses sacrifícios. Agora, no próximo versículo, Deus vai colocar o assunto principal dessa parte, que é o fazer sobre os juros, sobre os interesses. Deus diz: os que devoram a usura não se levantem, excepto da maneira que se levanta aquele a quem Satanás feriu com insania. Isto é porque eles dizem: comércio também é como usura. Ao passo que Allah tornou o comércio legítimo e tornou usura ilegítimo. De modo que, se aquele a quem uma admoestação vem do seu senhor desiste, então o que ele recebeu no passado será seu, e o seu negócio é com Allah, e aqueles que a tal revertem, esses são agentes do fogo, lá eles morrerão. Aqui, nesse versículo, Deus Todo-Poderoso está proibindo os juros, o interesse, e diz que as pessoas que consomem, que comem os juros, os interesses, Deus deu a semelhança com as pessoas que são de companhia do Satanás, que andam junto com o Satanás, que o Satanás tem ferido com a insania. E quais são as características de Satanás? Satanás também não tem paciência, em primeiro lugar. Satanás também não vê as consequências. Satanás também não quer fazer bom para as pessoas. Não quer saber se, através de sua ação, alguém está sendo ferido ou está fazendo mal para algum ou não. Ele simplesmente faz o que ele quer. E sempre na ação de Satanás tem pressa. Ele faz coisas com pressa. Não tem calma. Então Deus deu semelhança dessas pessoas que consomem os juros, os interesses. Diz que essas pessoas também são como fossem Satanás, companhia de Satanás. Que eles também têm muita ganância ao longo do tempo. Eles começam a ter a ganância e querem investir cada vez mais. Para quê? Para ganhar mais dinheiro através dos juros, através de interesses. E isto é porque eles dizem: comércio também é como usura, comércio também é como juros. Ao passo que Allah tornou o comércio legítimo e juros ilegítimo. Eles dizem: a cabeça foi tão ferida, eles são tão loucos, que nem conseguem diferenciar entre o comércio e entre comércio e interesse. Dizem que o comércio também é a mesma coisa do que interesse. Por que Deus tornou legítimo o comércio e ilegítimo os interesses? De modo que, se aquele que essa demonstração vem do seu Senhor desiste, Deus disse que se esse conselho vem para as pessoas e se eles desistirem, então eles têm
tudo que passou atrás será o seu. Tipo, Deus vai perdoar todas as coisas que foram feitas antes deles terem esse conhecimento. Aqui também, nessa parte do versículo, tem a resposta para aquelas pessoas que muitas vezes perguntem que, irmã, o professor, ao longo do tempo fizemos isso, e nós não tínhamos conhecimento. E agora que aceitamos isso, como será feito as coisas que nós fizemos? Deus deixou bem claro, diz que as coisas que passaram no passado já passaram. Porque a pessoa vai ser julgada por suas intenções. A pessoa conheceu a verdade, depois conheceu o Islã, ou a verdade, ou Deus, depois. Então, aquilo que ele fez na ignorância, pode ser qualquer coisa, pode ser uma ação ruim, pode ser um pecado, pode ser qualquer coisa. Se a pessoa, a partir do momento que ele reconhecer Deus, a partir do momento que ele reconhecer que aquilo era errado que eu fiz ao longo do tempo, se ele reconhecer isso e fizer uma promessa com Deus que a partir de agora não vou repetir isso, então Deus promete que ele vai perdoar os pecados, porque ele é o grande perdoador. É por isso, Deus sempre promove, Deus sempre quer que a pessoa faça uma reforma. Se Deus Todo-Poderoso não poderia perdoar, não tem como nós fizermos uma reforma. Porque nós sabemos que tudo o que nós fizemos vamos ser julgados. Cada coisa que nós fizemos, mesmo que a gente fizer milhares de vezes de arrependimento, a gente vai ser castigado. Isso mataria o nosso... a gente não teria nenhum tipo de motivação. Nós não teríamos como avançar, porque nós sabíamos que já é suficiente que nós fizemos para nos castigarmos. Não vale a pena fazer mais nada do bom. Mas Deus deu uma esperança, que aquilo que já passou antes, já passou. Sim, se você tiver boa intenção, a partir de agora faz uma promessa que não vai repetir e com sinceridade continua lutando pelo caminho de Deus, fazendo uma luta contra si mesmo, melhorando, fazendo uma reforma, fazendo as virtudes, e aí Deus vai eliminar todos os seus pecados. E a mesma coisa Deus falou aqui também, se você andou fazer os negócios, comércio com os interesses juros, você pode ser perdoado se você fizer um bom arrependimento. Aqui, falando dos interesses, os juros, também é muito importante saber quais são os desvantagens, quais são as coisas que prejudicam a pessoa através desses interesses. E nós, vivendo nessa sociedade, vivendo nessa cultura em que os juros e interesses são ligados com cada coisa que nós fazemos na nossa vida através do dinheiro, nós somos bem cientes que quanto a nossa sociedade foi prejudicada por causa essa maldição. Porque Deus Todo-Poderoso, o santo profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, disse que quem faz juros e quem recebe juros ou interesses, os dois são amaldiçoados. Porque eles não estão seguindo o que Deus mandou. Agora, aqui tem que entender quais são os pontos negativos de fazer os juros e interesses. Em primeiro lugar, nós sabemos que o juro ou interesse é uma coisa que traz uma grande distância entre um rico e entre um pobre. E o princípio do Islã é totalmente contrário. O que o Islã quer? O Islã quer que todo mundo fique igual. Cada um, pelo menos, receba os mínimos recursos, os mínimos necessidades que ele tem. E, por outro lado, o Islã também insiste que a pessoa não fica acumulando a riqueza.
Isso é contra o islamismo. E aí? Os juros são totalmente contra esse princípio. Por quê? Porque quem está recebendo os juros, esses interesses, ele está cada vez mais poderoso. E ele está, como nós podemos dar o exemplo, que ele está sacando, ele está chupando sangue de um pobre. E o pobre que já não tem nada, ele fica ainda mais dependente. Não pode mexer mais nada com sua riqueza, porque já é muito mais dependente por causa desses interesses, porque anda a vida inteira devolvendo esses juros. E não tem liberdade, perde a liberdade. E a outra coisa também que Deus quer que a riqueza esteja circulando na sociedade, para que não haja desequilíbrio na sociedade. E o interesse traz exatamente o contrário. Interesse é que para acumular dinheiro. Os bancos ficam mais ricos, os poderosos que emprestam dinheiro ficam cada vez mais ricos. E os pobres cada vez estão pagando esses interesses. E aí, nós vemos, maioria da população é pobre. E maioria dessa população que é pobre sofre por causa desses interesses. Essa maioria sofre e essa maioria é prejudicada. Essa maioria não tem os mínimos recursos. E os poderosos estão acumulando essa riqueza inteira, que é totalmente contra o princípio do Islã. E, para isso, Deus Todo-Poderoso, quando Deus proibiu fazer interesses, fazer esses juros, Deus também deu alternativa. Em primeiro lugar, obviamente, Deus colocou impostos. Como Deus é contra que seja feita esses interesses que assim acumula dinheiro, Deus é contra isso. Que dinheiro fica cheio nos cofres e o pobre fica com fome, morrendo. Deus é contra isso. Deus diz, esse dinheiro que a pessoa está acumulando deve ser feito. A pessoa é obrigado de circular esse dinheiro. Por exemplo, nos países islâmicos, automaticamente o zakat é pago. O imposto é pago dos ricos. A riqueza que foi acumulada durante um ano inteiro e que não foi mexido, o imposto automaticamente é pago para os pobres. Primeira alternativa. É tirado o dinheiro dos ricos para pagar os pobres. Vejam, totalmente contrário do que é imposto. Não é imposto, dos juros, interesses. Nos juros é o quê? O pobre paga para o rico e fica mais pobre. E o rico fica mais rico. Mas no islamismo Deus disse, não. O rico paga para o pobre. E em segundo lugar, o segundo alternativo, a terminologia é usada qarada hasana. Qarada hasana quer dizer um empréstimo sem juros. Por causa de Deus. Por causa do prazer de Deus. Que você, se uma pessoa precisa de dinheiro, se uma pessoa precisa de investir numa coisa, se ele precisa comprar semente para cultivar a sua terra e ele não tem dinheiro suficiente, Deus disse aos muçulmanos que são ricos que fazem um empréstimo sem juros. Porque acumulando, você não vai levar a lado nenhum. É por isso Deus disse, quando Deus disse para não acumular, por isso Deus disse para herdar a família inteira. E não que ele faz um testamento para uma pessoa qualquer e acabou. Por exemplo, uma pessoa é muito rico e ele tem muita riqueza acumulada, tudo mais, e ele faz no final um testamento e acabou. Toda a riqueza foi transferida para essa pessoa. No islamismo não é assim. A mãe recebe, depois do falecimento do filho, a esposa recebe, os filhos recebem, os netos recebem.
os tios recebem, cada um, a sociedade recebe, os pobres recebem a quantidade definida, para que a riqueza que foi acumulada por um tempo certo agora seja distribuída igualmente, não igualmente que a esposa vai receber da mesma forma que o tio ou assim, cada um tem uma quantia definida. Obviamente, o primeiro direito é da esposa ou dos filhos, porque ele está deixando os filhos para trás. Então, a maioria da riqueza vai receber os filhos e a esposa. Um número dessa riqueza, e os outros também. E depois também, Deus Todo-Poderoso disse que isso aqui, nós devemos entender que, para entendermos melhor, que esse sistema sem juros e sem interesse não é um sistema individual. Nós não devemos ficar assim desesperado ou assim ficando assim, como é que nós vamos fazer? Isso é uma responsabilidade da sociedade inteira. Se eu quiser fazer hoje, sem interesse, não tem como. Porque é a responsabilidade de cada um e não de uma pessoa. E mesmo que seja feita de uma pessoa não pode ajudar muitas pessoas. Se eu sair na rua a pensar que eu vou ajudar muitas pessoas, no máximo vou ajudar quantas? 5, 10, 20, 30, no máximo. 100 no máximo. Mas os restos? Então Deus diz, a responsabilidade é da sociedade, é do sistema, é do governo, de acabar com isso. E por isso Deus diz que deve acabar com o empréstimo dos juros, e se um pobre precisar, o governo deve fazer um empréstimo sem juros. E assim poderia acabar com todo o tipo de diferença, todo o tipo de desigualdade, o desequilíbrio que existe na sociedade, que tem muitos interesses ou juros. E nós também devemos entender que não é uma coisa que isso nunca aconteceu sem juros. A sociedade pode sustentar sem juros e sem interesses. Não é uma coisa do outro mundo. Nós vemos que a sociedade, quanto era equilibrada no tempo dos califas do Santo Profeta, porque no tempo do Santo Profeta, e no tempo do Santo Profeta também, só que no tempo do Santo Profeta ele ainda não tinha ganhado maioria. O Islã ainda estava sendo espelhado. Mas já houveram muitas vitórias no tempo dos califas também, e o Islã foi estabelecido, os governos se estabeleceram no mundo inteiro, governos islâmicos. E dizem que depois de passarem uns 70, 80 anos no tempo do primeiro Mujaddad, Hazrat Umar, que foi depois de 100 anos do Santo Profeta, dizem que não morria nenhuma pessoa não dormia nenhuma pessoa de fome. Porque cada um tinha acesso diretamente chegar até o rei. Se ele estava com alguma dificuldade, ele chegava até o rei e pedir ajuda. E o problema dela era aceita, era resolvida. Por quê? Porque no tempo dele, o que é Islã? O princípio do Islã é que as pessoas tenham um sentido, uma sensação de sacrificar para os outros. Isso é ser humano. Se você pensa só de você e ignora os direitos dos outros, a diferença não é grande, então, entre essa pessoa e um animal. O ser humano, a humanidade, é que a pessoa saiba os direitos dos outros também, e não de si mesmo.
e tenha uma sensibilidade de sacrificar algo para os outros. Eu posso sacrificar isso, mas quero que o outro satisfaz a sua necessidade. Isso é o princípio do Islã. É por isso foi abolida, foi tirada, eliminada esse princípio de interesse, de fazer os juros, né? Para que as pessoas, cada um, podem ter pelo menos os mínimos, podem satisfazer os mínimos necessidades. E também nós sabemos que através disso, como Deus aqui deu exemplo de campanha de Satanás que segue os juros e interesse, isso ultimamente leva até as guerras, porque a pessoa faz esses tipos de negócios sem ter a cabeça, sem saber as consequências. E porque vocês, quando olharem, quando estudarem profundamente as guerras mundiais, por exemplo, as guerras mundiais que aconteceram, por exemplo, no caso dos alemães e no caso dos ingleses, é dito que na Primeira Guerra Mundial, os ingleses gastavam 70 milhões em cada dia durante a guerra. 70 milhões em cada dia para a guerra. E vejam, 4 anos durou essa guerra. De onde veio esse dinheiro? Se fosse do imposto das pessoas, as pessoas desistiriam logo. Mas, na verdade, esse dinheiro era gerado por causa dos interesses, por causa a maldição, que prolongou essa guerra por muitos anos. Se esse dinheiro fosse legítimo, se esse dinheiro fosse bom, eles nunca iriam gastar tanto dinheiro. Mas sabiam que eles podem pedir, através de juros e interesse, esse dinheiro? O Hitler sabia que eles podem. Se os alemães soubessem que era o nosso imposto que está sendo gasto, eles nunca iriam prolongar a Segunda Guerra assim, 6 anos. Mas era o dinheiro de interesses, dos juros, com que a guerra foi prolongada e prejuízos. Vejam quantas pessoas morreram durante essas guerras, quantas famílias ficaram sem os responsáveis, quantas mulheres ficaram vivas e quantas crianças tornaram órfãos. É por isso foi chamado uma maldição para a sociedade. Por isso, a sociedade em si mesmo, não individualmente, mas a sociedade deve acabar com isso. E nós vemos que os muçulmanos, por que tiveram essa derrota? Por que tiveram essa declinação? Regresso, depois de tanto progresso. Porque eles também começaram a investir com os juros, com os interesses. Eles também começaram a fazer negócios com os interesses. Nos casos dos outros povos, Deus não proibiu. Nossa crença é que Deus do islamismo está vivo. E como o Deus do islamismo está vivo, ele toma cuidado do islamismo. Como fosse uma criança do pai. Quando uma criança faz algo ruim, o pai dá uma tapa. Da mesma forma, no caso do islamismo, Deus não deixa que vai lá fazer o que quiser. Uma criança abandonada. Nós acreditamos que nós não somos abandonados por Deus. Então, cada vez que o povo muçulmano vai fazer algo ruim, Deus vai dar uma tapa para aprender a lição. E não vai abandonar. Para quê? Porque Deus quer que eles façam um progresso. Eles fazem uma reforma. É por isso os muçulmanos vão sofrer mais. No caso dos outros povos, nós acreditamos que Deus não proibiu
Não está escrito nos outros livros sagrados, por isso Deus não quer saber deles. Mas no caso do islamismo, Deus proibiu. Por isso, sempre que os governos muçulmanos envolveram nisso, Deus deu uma tapa para eles aprenderem uma lição. E Deus disse que se você acabar com isso, então o que ele recebeu no passado será para seu. Se ele recebeu os interesses no passado, fica com ele. E o seu negócio é com Allah. E aqueles que a tal revertem e que não querem seguir, que ainda não desistem, esses são os gente do fogo, lá eles morarão. Allah abole usura, os interesses, e fará com que a caridade aumente. Por um lado, Deus quer acabar com os interesses e quer aumentar a caridade. Vejam o princípio do Islã. Deus quer acabar com os interesses porque isso é uma maldição para a sociedade, que traz um desequilíbrio, que traz uma diferença gigante entre os ricos e pobres. O sofrimento para a sociedade. E Deus quer trazer uma sensação de caridade. O que é caridade? Gastar para o outro e não tirar do outro. E Allah não ama ninguém que seja um confirmado incrível e arquipecador. Que faz que Deus diz que aquele que não quer aceitar os mandamentos de Deus e que quer continuar insistindo no pecado. Por certo, os que creem e praticam boas obras e observam a oração e pagam o zakat terão a sua recompensa do seu Senhor e nenhum temor lhes virá, nem eles se afligirão. Aqui Deus deixou claro que depois de falar tantas vezes de sacrifício financeiro, não tenta ter uma ideia, não tenha uma ideia que só através de sacrifício financeiro posso ganhar o prazer de Deus. Deus diz, não, não é assim. Cada um no seu lugar. Se o sacrifício financeiro, sadaqah, é importante, então praticar boas obras também é importante. Está no seu lugar. Observar a oração também está no seu lugar. Pagar o zakat também é no seu lugar. Cada coisa tem no seu lugar. Não é só que você faz uma coisa e esqueça os outros. Cada um tem uma importância e deve ser feita no seu lugar. E se assim fizer, então não terão temor, nem serão, nem vai ser, nem eles vão se afligirão. Ó vós que credes, temei Allah e renunciai ao que resta do usura dos interesses, se fortes crentes. Deus disse que deve parar com isso, se você for descrente de isso, para que seja feita uma reforma. Mas se o não fizerdes, então acautelei-vos com a guerra da parte de Allah e do seu mensageiro. E se vos arrependerdes, então tereis as vossas somas originais. Assim não fareis mal, nem mal vos será feito. Aqui Deus deixou bem claro, diz que se não fizeres, então você fica pronto com a guerra com a Deus Todo-Poderoso, com Deus Todo-Poderoso. E isso eu acabei de mencionar aqui também, antes também, que quando os muçulmanos começaram a fazer os negócios com os interesses, com os juros, aconteceu o quê? Cada vez eles tiveram uma derrota, uma tapa, para eles pegarem uma lição. E tem muitas histórias na Índia, no Paquistão também, quando era junto, porque por muito tempo foi governado por muçulmanos. E como os ingleses entraram, como eles se espalharam na sociedade, isso também foi unicamente por causa dos juros, por causa desses interesses, quando os muçulmanos aceitaram isso. E depois foi o quê? Eles foram escravizados por ingleses por muitos anos. Mas isso é uma longa história. E também nos outros países. Mas eu tenho mais consciência do país do Ásia, onde os muçulmanos ficaram por muito tempo e depois eles foram governados, escravizados por
muitos anos por ingleses e depois, obviamente, tiveram a liberdade, mas Deus tem aqui falado bem claro que se você continuar com esse tipo de negócios, então é uma guerra aberta contra Deus. E se você parar, arrepender disso, então as somas originais, os negócio original pode ficar com você. Mas tudo que é tudo que é além do seu investimento deve ser perdoado. Não é investimento, mas tudo que é além do seu préstimo original. E se você não fizer mal, então nem mal será feito com você. Isso é muito bonito. Deus disse que se você quer que no dia do juízo final Deus não faça nada ruim com você, então atenção, você também tem que fazer algo bom para Deus. Não é que você continua fazendo mal com a criatura de Deus e depois espera que Deus faça bom com você no dia do juízo final. Como é a natureza, é lei da natureza que você tem que fazer algo para reagir, para receber a reação. Se você não vai fazer, não vai colocar semente na terra, não tem como você cultivar colher a fruta. Se você não fizer negócio, não tem como você receber a recompensa, o lucro. Então, cada coisa que você recebe depois de um passo, depois de uma ação, da mesma forma Deus disse que se você quer que não seja feito nada de errado com você, mal com você, então você também faça bom. Pensa bom para os outros nesse mundo. E se determinado devedor estiver em circunstâncias difíceis, então concedei-lhe um prazo até que ele esteja mais desafogado. E que o perdoeis por caridade, será melhor para vós, se apenas souberdes. Deus diz que deve deixar até um momento para que seja fácil para a pessoa de devolver esse empréstimo. E se você perdoar, é muito melhor para vós, se apenas souberdes. Porque vai ser acumulado nas suas contas que estão sendo escritas perante Deus Todo-Poderoso. É por isso Deus disse que Ele quer acabar com os juros e interesses e quer espalhar caridade. E as pessoas sempre têm uma tendência diferente. As pessoas têm tendência que com juros a pessoa tem mais dinheiro, pode acumular mais. E fazendo caridade ele perde. Não é assim? Mas Deus disse não. É contrário. Se você vai fazer algo bom para os outros, vai fazer caridade e vai parar de fazer os interesses, juros, Deus disse que sim. Isso vai te beneficiar por longo período. Pode ser que os interesses e juros sejam proveitosos por um certo período, por um tempo temporariamente, mas por longo prazo não tem benefício nenhum. E temei o dia em que tereis de voltar para Allah, então cada alma será por completo paga do que tenha merecido, e elas não serão lesadas ou injustiçadas. No final das contas, todo mundo vai voltar para Deus. Se somente isso a pessoa tiver em cabeça, ela não vai ter coragem de fazer maldade com os outros, não vai ter coragem de fazer pecados. Se a pessoa tiver isso na cabeça, que um dia eu irei voltar para Deus Todo-Poderoso e vou receber tudo que eu fizer. Vai ser recebido cada alma que ela merecer. Jazakumullahu ta'ala san jazah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.